A paz do Senhor Jesus, vamos para o nosso 9º dia de leitura da Palavra de Deus e hoje vamos ler o livro de Gênesis do capítulo 29 até o capítulo 30. Então já peço que você pegue a sua Bíblia e me acompanhe na leitura ou apenas ouça e medite na Palavra de Deus. Gênesis capítulo 29. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo do Oriente e viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntava ali todos os rebanhos, e removiam a pedra de sobre a boca do poço para dar de beber às ovelhas. E tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhes Jacó: Meus irmãos, de onde sois? E disseram: Somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: Conhecemos. Disse-lhe mais: Está ele bem? E disseram: Está bem, e aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: Não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz, e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o e levou-o à sua casa. Ali contou Jacó a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: Verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: Por que tu és meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: Melhor é que eu a dê a ti do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Leia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Porque então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te darei também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta, então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel, mais do que a Leia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Leia e deu à luz um filho, e chamou-o Ruben, pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Agora esta vez se unirá meu marido a mim,
porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Capítulo 30. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó entrou a ela, e concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou-o Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã. Também venci. E chamou-o Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de dar filhos, tomou também a Zilpa sua serva e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Lia, um filho a Jacó. Então disse Leia: Vem uma turba, e chamou-o Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: Para minha alegria, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou-o Aser. E foi Ruben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: Ora, dá-me as mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: E já pouco que hajas tomado o meu marido, tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: Por isso ele se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: A mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, dando à luz um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou Isacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva, desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. Chamou-o Zebulon. E depois teve uma filha e chamou-a Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil. E ela concebeu e deu à luz um filho e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou-o José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então lhe disse Labão: Se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Então lhe disse: Tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o pouco que tinhas antes de mim tem aumentado em grande número, e o Senhor te tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: Que te darei? Então disse Jacó: Nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e os salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre os cordeiros será tido por furtado. Então disse Labão: Está bem,
que seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos em que havia brancura e todos os negros entre os cordeiros, deu-os nas mãos dos seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentou o restante dos rebanhos de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs estas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos e nas pias de água, onde os rebanhos vinham beber, para que concebessem quando vinham beber. E concebia os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e virou o rebanho para os listrados, e para todo o negro entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, separado do rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas nos canos diante dos olhos do rebanho, para que concebessem diante das varas. Mas, quando era fraco o rebanho, não as punha. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, servas e servos, camelos e jumentos. E terminamos aqui a nossa leitura de hoje. Amanhã daremos continuidade no nosso plano de leitura anual. Deixe aqui nos comentários o que você achou mais interessante desses capítulos que lemos. E é isso, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã.